Pessoal, bom dia. Meu nome é José Luiz Ferraz. Nós somos da Ferraz Máquinas, eu e o Luiz, meu filho. Meu nome é Luiz Ferraz, eu também estou na Ferraz Máquinas, trabalhamos aqui. Nós temos muito prazer de estar junto com o Glaucio, com a empresa de tecnologia, de palestras que ele tem, de difusão de tecnologia, que a gente considera muito importante, E nós estamos aqui hoje para falar um pouco sobre a configuração da extrusora para diferentes tipos de ração, para a produção de diferentes tipos de ração. Teoricamente, uma extrusora, ela deveria ter uma modificação na sua configuração de roscas, principalmente, para cada produto que ela fosse fazer, que distanciasse muito um do outro em termos de quantidade de extrato etéreo, quantidade de proteína, uma vez que o comportamento deles dentro da extrusora é diferente. Então, não é muito correto extrusar todos os produtos que são feitos dentro de uma unidade de produção de ração, extrusar todos esses produtos com a mesma configuração de rosca. Mas, na verdade, o que acontece em quase a totalidade dos casos é isto. Não é muito fácil trocar uma rosca de extrusora, perde-se um certo tempo, que é tempo produtivo, Então, no fim, acaba se adaptando a máquina para produzir todos os tipos de rações. E se joga um pouco com as outras variáveis que são mais fáceis de serem modificadas para cada setup. Ou seja, se adiciona um pouco mais de vapor na massa, no canhão da extrusora, quando se está produzindo rações com maiores teores de extrato etéreo, e menos vapor ou zero vapor dentro do canhão da máquina, quando se está produzindo rações com mais amido, uma vez que o vapor que é adicionado no pré-condicionador, muitas das vezes ele já é suficiente para fazer um cozimento, gelatinização de amido que tem lá dentro, e não é necessário adicionar vapor no canhão da máquina, na massa. Ao passo que com maior extrato etéreo, esse procedimento muitas vezes é utilizado. E isso é muito fácil de ser feito, porque não demanda nenhuma mudança substancial de tempo, não se toma tempo para fazer, é apenas uma adição de mais ou menos vapor na massa que está sendo extrusada. Então, entrando basicamente efetivamente no canhão da máquina, na configuração de roscas. Camisas também seria o caso, mas é mais complicado ainda, é mais difícil ainda. Então, nas roscas nós temos vários artifícios para fazer com que a máquina fique assim, a gente usa uma expressão, ela é mais ou menos agressiva, ela impõe mais ou menos restrição à saída da farinha dentro do canhão, ela impõe mais ou menos energia mecânica. A energia térmica, que a gente já falou, é através da variação da quantidade de vapor que se joga na máquina. Na geometria das roscas, nós temos basicamente dois fatores que podem ajudar no cozimento de uma ração prêmio, super prêmio, uma ração para peixe que precisa flutuar, que é o passe do helicoide da extrusora. Esse passe, quanto menor, ele retém mais a massa dentro da máquina, ele gera mais atrito entre ele e a massa,
ou seja, ele transfere mais energia mecânica, né? Ainda no passe, nós podemos ter passe simples e passe duplo, dentro de um segmento de helicoide. O passe simples com menos energia mecânica, o passe duplo com mais energia mecânica, né? Esses são dois fatores, assim, em se tratando do helicoide, que fazem com que a massa sofra um maior cozimento e, consequentemente, uma maior gelatinização de amido. E quando existe o fato do extrato etéreo, ele retém mais um pouco, tenta reter, uma vez que, se não houver essa retenção, como tem um extrato etéreo alto, isso vai passando pela máquina e vai saindo com maior rapidez, vamos dizer assim. Existe um deslizamento, entre aspas, entre a massa e o helicoide, a parede, o filete do helicoide da extrusora. E um outro ponto, ainda falando sobre helicoides, normalmente as extrusoras, na ponta dela, na ponteira, no final, na saída, ela tem uma rosca cônica. Para quê? Para aumentar a pressão do produto, para aumentar a expansão dele na saída. Esta rosca cônica, ela pode eventualmente ser de duas entradas, 3 entradas também, para aumentar esse atrito, para aumentar essa energia mecânica que ela está transferindo para a massa. E ela pode ter rasgos, fatias que são tiradas desse helicoide, para fazer com que essa massa tenha maior dificuldade dentro do canhão, ela tenha maior tempo de retenção, consequentemente maior pressão, né, dentro da máquina, fazendo com que as rações mais difíceis de serem extrusadas, elas sejam trabalhadas de uma forma a gerar mais cozimento, mais expansão, mais pressão dentro da máquina. Bom, basicamente assim, não falando em camisas, que são outros elementos da máquina que podem ser modificados, e alguma coisa também, às vezes, em anéis de retenção, tá? Que podem ser modificados. Mas isso é como eu disse, é muito difícil na prática isso ser modificado, né? Detalhe, a máquina de rosca dupla apresenta uma facilidade muito maior em substituição de roscas. Camisas não são substituídas porque são camisas lisas, então é sempre a mesma camisa. E as roscas são muito mais fáceis e rápidas de serem substituídas. O Luiz vai falar um pouco agora sobre, eu acho que seria a última artifício que pode existir no trabalho com rações de diferentes teores e diferentes qualidades e diferentes exigências, como por exemplo, para o peixe a ração tem que flutuar, né? Não pode passar de uma densidade daí da faixa de 400 gramas por litro, né? O Luiz vai falar um pouco sobre a matriz, submatriz, etc., que são outros artifícios que podem ser usados para diferentes tipos de ração. Então, pessoal, um detalhe importante também em relação à energia térmica, né, na extrusora, em relação ao pré-condicionador, é possível aumentar ou diminuir o tempo de retenção da ração no pré-condicionador, alterando o ângulo de ataque das paletas, né, do pré-condicionador. Então, dependendo do ângulo que se posiciona as paletas, se consegue um maior tempo de retenção da ração no pré-condicionador, e com isso, quanto maior o tempo de retenção dessa ração, melhor o cozimento da ração através do vapor, ou seja, se consegue mais cozimento através de energia térmica, e com isso pode-se eventualmente aliviar um pouco a parcela do cozimento através da energia mecânica, né? Então a ração, o farelo já chega um pouco mais cozido ao canhão da extrusora. Agora falando um pouquinho sobre a parte ali final
do canhão da extrusora, né? Então nós temos ali a submatriz, que é um artifício para se aumentar um pouco a distância entre o último helicoide e a matriz. Então se consegue ter um pouco mais de retenção ali da ração antes de sair do canhão da extrusora, né? E com isso também se consegue um pouco mais de pressão, um pouco mais de cozimento ali no final, naquela parte do final do canhão. Em relação à matriz, o que é muito importante se observar é a área aberta total dos furos. Então, a área aberta de cada furo vezes o volume de furos, o número de furos. Então, você tem a área aberta daquela matriz específica, né? A matriz ela tem como função, primeiramente, formatar o produto, né, dar forma ao produto final que está sendo produzido, mas também ela tem a função de reter a ração no canhão, obstruir a saída. Ela é um obstáculo, né, à saída da ração. Então, quanto maior a área aberta, esse obstáculo se torna mais brando. E quanto menor a área aberta da matriz, esse obstáculo se torna maior. Então, quanto mais baixa essa área aberta, você tende a ter maior pressão ali na saída do canhão e consequentemente, tende a ter um melhor cozimento, né, da ração que está sendo produzida. Um outro artifício que é possível ser usado também é o Venturi, né? Então, depende, varia muito o nome, a denominação comercial deste equipamento, mas alguns fabricantes possuem dispositivos que basicamente eles têm a função de restringir o fluxo do produto. Então eles aumentam ou diminuem a área de passagem da ração, né? Então existem fabricantes que fabricam no modelo guilhotina, existem outros fabricantes que utilizam um pistão hidráulico, né? Enfim, mas o que muda é a forma de se conseguir esta restrição, mas a função do equipamento é aumentar ou diminuir essa vazão do produto, né? Então o Venturi, a função do Venturi está diretamente relacionada por exemplo, a densidade do produto. Então, quando se tem um baixo cozimento, consequentemente, você vai ter uma densidade muito elevada do produto, porque não está tendo um cozimento, não está havendo a expansão e a densidade vai estar muito elevada, né? Então você controla essa densidade, mede essa densidade e, se for o caso, você busca diminuir essa densidade, aumentar o cozimento e aumentar a expansão. E isso você consegue através de restrição de fluxo, né? Então você consegue, aumenta a pressão na saída do canhão, restringe o fluxo e consequentemente você vai ter um melhor cozimento e uma melhor expansão, né? Só o Venturi, ele é um equipamento assim, um artifício, né, que se usa para controle da densidade, como ele diz, e é muito simples, é muito rápido, né? A ação dele é imediata. Você não precisa nem parar a máquina. No caso de Venturis, por exemplo, automatizados, como é o nosso, que nós temos um equipamento que trabalha com uma modificação da área de saída da extrusora online. Ele trabalha, não é necessário, tem fabricantes que põem discos de diversos diâmetros na saída da máquina, onde você precisa parar a máquina, retirar aquele disco, colocar um outro disco com outro diâmetro, para que você mude a densidade. No nosso caso, nós temos um equipamento que ele é automático, você vai mudando ele com a máquina em funcionamento. Então a ação dele é imediata. Você não está satisfeito com aquela densidade, vamos falar especificamente
em ração para peixes. Você precisa aquela densidade baixa para que o produto flutue, no caso de rações flutuantes, né? Lógico. Então, esse Venturi, ele automaticamente ele muda essa saída da área de saída da máquina e tem uma ação imediata em cima da densidade. É um equipamento assim, extremamente versátil e muito útil numa linha de produção. Acaba sendo uma forma mais rápida de se ajustar a extrusora a estar apta a produzir determinada formulação, determinado produto, com aquelas características desejadas, sem necessidade de se alterar helicoide ou fazer outras mudanças, por exemplo, no canhão da extrusora. Então, acaba sendo uma forma mais rápida e mais fácil de se conseguir ajustar a extrusora para atender determinada especificação de produto desejado. Um outro ponto também importante é que hoje nós já dispomos de um equipamento que traz um auxílio muito grande para dentro da produção, da fábrica, processo produtivo, que é um medidor de densidade daquela ração que está sendo produzida na extrusora, online. A cada 15 segundos, esse medidor de densidade nos dá a densidade que está sendo produzida. E com você tendo, de um lado, essa medição de densidade, do outro lado você tem um Venturi, que te possibilita uma modificação da densidade imediata, você tem um controle de produção, pode-se dizer, de 100% do que você está está retirando da extrusora. E com isso, com esse controle online, se torna muito mais rápido esse resultado, essa medição, e consequentemente você tem uma menor perda de produto por reprocesso ou por não atender a qualidade desejada. Então, a medição, você consegue ter um resultado muito rápido, e o Venturi você consegue ter um ajuste da extrusora muito rápido. Então você tem menos reprocesso, menos desperdício de material. Um outro ponto que o Venturi auxilia muito é no fato dele corrigir um eventual desgaste dessas roscas que vão acontecer inevitavelmente com o tempo de uso. Essas roscas vão perdendo diâmetro, vão perdendo superfície. E isso faz com que se vá alterando, né, a densidade, a pressão. E o Venturi é um equipamento que corrige esse desgaste natural que existe com o tempo de trabalho da máquina. Então, ele inclusive te prolonga, vamos dizer, a vida útil de um jogo de roscas, né? Uma vez que ele permite uma utilização por mais tempo. Então, pessoal, o que nós tínhamos assim para falar hoje era isso. Eu espero que esse conteúdo possa ser útil aí para vocês, que tenha sido proveitoso esse tempo. E nós agradecemos mais uma vez ao Glaucio e toda a equipe pela oportunidade de estar compartilhando um pouquinho aí da experiência. Muito obrigado a atenção de todos. Tenham um bom dia. E nós estamos à disposição, né, de todos que tenham alguma dúvida, que queiram algum esclarecimento. Nós estamos aqui, nós dois estamos à disposição, e temos outras pessoas aqui dentro também com muita prática em extrusão, muita prática em operação de extrusoras, que podem auxiliar no que houver de dúvida. É claro que nós não sabemos tudo, podem surgir dúvidas onde a gente não tenha a resposta imediata, mas com certeza vocês vão ter pessoas que vão se importar com o problema e vão tentar buscar uma solução. Muito obrigado a todos, obrigado ao Glaucio e à sua equipe também. Um bom domingo a todos.